que chama a atenção até do CEO da europeia Stellantis. A Stellantis está expandindo uma tecnologia. O grupo Stellantis confirmou a chegada da picape Ram. O CEO da Stellantis, Carlos Tavares, acabou de revelar algo que abalou toda a indústria de veículos elétricos. Ele emitiu um aviso significativo a todos os fabricantes de veículos elétricos, deixando entusiastas por motores a combustão animados. Carlos Tavares é contra os veículos elétricos, pois acredita que os líderes políticos estão prejudicando a classe média com veículos elétricos caros. Ele alertou todos os fabricantes para não abandonarem os motores a combustão. Mas então, por que a Stellantis está vendendo veículos elétricos? Por que os líderes políticos os estão forçando? Por que o CEO da Stellantis é tão cético em relação aos veículos elétricos? Os carros a combustão estão prestes a serem proibidos. E por que a Stellantis lançou recentemente uma picape a gás com motor elétrico estranha? Tudo começou em janeiro de 2021, quando Carlos Tavares se tornou CEO da Stellantis. No entanto, pouco depois, os líderes mundiais anunciaram uma proibição de motores a combustão, declarando que todos os carros a combustão interna seriam proibidos até 2035. Mas o que eles não sabiam era do plano secreto de Carlos Tavares, que salvaria todos os motores a combustão. Carlos Tavares emitiu um aviso chocante sobre os desafios e preocupações relacionados à transição para veículos elétricos. Ele destacou os custos adicionais significativos na fabricação de veículos elétricos em comparação com os convencionais. Ele afirmou que os veículos elétricos são 50% mais caros de produzir em comparação com os veículos a combustão, e os fabricantes, em vez de absorver esses custos, estão vendendo carros com preços elevados, prejudicando a classe média. Se isso não parar, o homem comum será completamente eliminado. Tavares enfatizou que esses custos adicionais não são viáveis de serem repassados aos consumidores, especialmente à classe média, pois tornaria os veículos elétricos inacessíveis para uma parte significativa do mercado. Isso está em linha com a situação atual do mercado, onde o custo médio de um novo veículo elétrico é quase $60 mil. O CEO aponta o dilema enfrentado pelos fabricantes ao decidirem entre cobrar preços mais altos para os veículos elétricos, resultando em menos vendas, ou aceitar margens de lucro mais baixas. Ambos os caminhos, segundo Tavares, podem levar a cortes e potenciais perdas de empregos. Tavares também expressou preocupações sobre a qualidade dos veículos elétricos, destacando a necessidade de tempo adequado para testes e garantindo que as novas tecnologias funcionem eficientemente. Ele alertou que acelerar esse processo poderia levar a problemas de qualidade e outros problemas, destacando a importância de uma abordagem equilibrada para inovação e produção. Além disso, Tavares afirmou que simplesmente estabelecer metas ambiciosas, como produzir 1 milhão de veículos elétricos ou abandonar os motores a combustão, não trará benefícios, a menos que os preços sejam reduzidos, permitindo que os compradores escolham o que desejam. Atualmente, muitos fabricantes de automóveis têm sido forçados pelos líderes políticos a produzir mais veículos elétricos e interromper a produção de veículos a combustão. No entanto, a opinião dos compradores e as estatísticas mostram uma imagem completamente diferente, com mais pessoas interessadas em carros a combustão ou híbridos do que em veículos elétricos. Por quê? Porque nossa rede de recarga ainda não está pronta para os veículos elétricos. Embora os veículos elétricos possam fazer sentido para quem mora em uma cidade grande, para pessoas que vivem em áreas rurais, os veículos elétricos definitivamente não são a melhor opção. Os comentários de Tavares destacam não apenas os desafios imediatos, mas também refletem sobre o futuro da indústria automotiva. Ele expressou que o futuro dirá quem será capaz de assimilar essa transição e quem falhará, indicando a incerteza e os altos riscos envolvidos neste período transformador. Além de Tavares, ainda há empresas como Toyota, Honda e BMW que acreditam que os motores a combustão têm um longo caminho a percorrer. No entanto, mais sobre isso em 1 minuto. Empresas como Ford e GM estão pressionando para produzir 2 milhões de veículos elétricos até 2030, mas precisam ficar atentos para não sabotar a qualidade e isso se tornar uma desvantagem. A pressa pode comprometer a qualidade e confiabilidade dos veículos, levando a uma série de problemas. De acordo com Tavares, a ênfase na eletrificação na indústria automotiva é mais uma decisão política do que impulsionada pela dinâmica da indústria. Ele argumenta que há outras maneiras menos dispendiosas de reduzir as emissões de carbono dos veículos. A visão de Tavares destaca um debate crítico na indústria sobre se o foco atual em veículos elétricos é o caminho mais eficiente para alcançar a sustentabilidade ambiental ou se métodos alternativos
motivos também deveriam ser considerados. Se você fosse comprar um veículo elétrico em vez de um híbrido, precisaria dirigir pelo menos 100 mil quilômetros para justificar o custo inicial adicional. Além disso, à medida que o tempo passa, as baterias dos veículos elétricos também degradarão, dando origem a um problema perigoso que discutirei em um minuto. A transição para veículos elétricos, de acordo com Tavares, também apresenta riscos sociais. Ele se refere às possíveis perdas de empregos que podem resultar da rápida transformação da indústria automotiva. Essa transformação requer que os fabricantes de carros reformulem suas instalações de fabricação e cadeias de suprimentos, um processo que Tavares descreve como brutal e cheio de riscos. Olhando para o futuro, Tavares prevê que a indústria enfrentará uma pressão imensa para melhorar a produtividade. Ele sugere que os fabricantes de automóveis precisarão aumentar a produtividade em 10% ao ano para acompanhar as mudanças, uma grande mudança em relação à norma atual de 2 a 3%. Essa expectativa estabelece um alto padrão para a indústria, refletindo a urgência e a magnitude das mudanças necessárias para a transição para veículos elétricos. Apesar desses desafios, a Stellantis, sob a liderança de Tavares, está fazendo investimentos significativos em veículos elétricos. A empresa planeja investir 32 bilhões de dólares até 2025 para desenvolver novas plataformas e tecnologias de veículos elétricos. Esse investimento indica um comprometimento em se adaptar à mudança no cenário da indústria automotiva, mesmo que Tavares expresse reservas sobre a direção atual da transição para veículos elétricos. A abordagem diversificada da empresa pode ser vista através da nova picape a gás Ram Charger. Este veículo inovador introduzido pelo Stellantis marca uma ousada resistência à tendência de veículos totalmente elétricos. Combinando eletricidade e gás, o Ram Charger não apenas possui um desempenho impressionante, com uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 4,4 segundos, mas também uma autonomia sem precedentes de 1.130 km, desafiando as normas do que é possível em tecnologia de veículo elétrico. A insistência do CEO Carlos Tavares em não abandonar os motores a combustão reflete nesse design inovador, destacando um compromisso em explorar soluções diversas na indústria automotiva. O Ram Charger, com sua tecnologia única, utiliza gás para estender sua autonomia elétrica. Essa ação da Stellantis pode ser um ponto de virada, oferecendo aos consumidores os benefícios da direção elétrica sem a ansiedade associada à autonomia e infraestrutura de recarga, alterando fundamentalmente o cenário do mercado automotivo. Um dos maiores problemas é que ninguém está falando sobre a degradação das baterias. Essas baterias essenciais para alimentar os veículos elétricos representam riscos ambientais significativos quando se desgastam. O descarte inadequado das baterias dos veículos elétricos é problemático porque contém materiais perigosos como lítio, cobalto e níquel. O descarte inadequado pode levar a vazamentos desses materiais no meio ambiente, causando poluição do solo e da água. Além disso, o processo de reciclagem dessas baterias pode emitir gases tóxicos, prejudicando tanto a saúde humana quanto o meio ambiente. A reciclagem de baterias de íon de lítio não é direta, e o custo da reciclagem pode exceder o custo das próprias baterias, representando um desafio financeiro para fabricantes e recicladores. Além disso, a tecnologia para reciclar essas baterias ainda está evoluindo, tornando difícil recuperar todos os materiais valiosos de maneira eficiente. Diante desses desafios, é crucial desenvolver soluções mais sustentáveis e não se limitar a uma única opção. E se você acha que isso não é suficiente, ouça isso: o mercado de veículos elétricos está agora em declínio. O mesmo interesse dos consumidores em veículos elétricos nos Estados Unidos, que era notavelmente alto em 2021, com 86% dos compradores considerando um veículo elétrico, viu uma queda marcante, caindo para 67% até 2023. Essa mudança no sentimento do consumidor é atribuída a vários fatores, incluindo os preços elevados dos veículos elétricos, especialmente nas variantes de entrada, e preocupações com a autonomia e infraestrutura de recarga. Apesar do compromisso da indústria automotiva de um assombroso 616 bilhões de dólares para o desenvolvimento de veículos elétricos até 2030, desenvolvimentos recentes revelaram uma realidade sombria. Somente este ano, quase 1 milhão de veículos elétricos produzidos e enviados para concessionárias permaneceram não vendidos, acumulando-se em estacionamentos por todo o país. Mesmo grandes players como a Tesla, pioneira no mercado de veículos elétricos, não escaparam dessa queda. Apesar de ser a única fabricante de carros dos Estados Unidos com um negócio lucrativo de veículos elétricos, a Tesla teve que implementar cortes significativos de preços, tão acentuados quanto 30%, para manter seu volume de vendas.
décadas. Essas reduções de preço refletem a tendência mais ampla do mercado, onde os veículos elétricos permanecem nos estacionamentos das concessionárias por 90 a 100 dias, em comparação com uma média de 52 dias para veículos com motor de combustão interna. Esse colapso de mercado espera-se que faça os preços dos veículos elétricos despencarem quase 50%, sinalizando uma mudança significativa na dinâmica do mercado de veículos elétricos. As implicações desse colapso vão além da indústria automotiva, potencialmente afetando metas econômicas e ambientais mais amplas relacionadas à adoção de veículos elétricos. Até mesmo o ex-CEO da Toyota, Akio Toyoda, apresentou uma visão provocativa, proclamando-se parte da maioria silenciosa dos veteranos da indústria automotiva que eram céticos em relação a um futuro exclusivamente de veículos elétricos. Ele foi citado dizendo que as pessoas envolvidas na indústria automotiva são em grande parte uma maioria silenciosa, questionando se veículos elétricos são realmente uma opção única, mas achando que é a tendência, então eles não podem se manifestar em voz alta. Ele afirmou que a resposta certa ainda não está clara e que não devemos nos limitar a apenas uma opção. Oliver Zipse, CEO da BMW, afirmou que ainda há um mercado para veículos com motor de combustão interna, e correr em direção à eletrificação é uma má ideia. Ele argumentou que os compradores deveriam poder escolher se querem ou não um veículo elétrico. Além disso, Honda e Porsche continuam tentando alcançar a mobilidade verde por meio de suas próprias inovações. Enquanto uma empresa está focada em criar um motor de hidrogênio, a outra está fabricando seu próprio combustível sob o projeto chamado Aroni, que ajudará aqueles com motores de combustão a reduzir as emissões. À medida que o mercado de veículos elétricos enfrenta turbulências inesperadas, está se tornando cada vez mais claro que os avisos do CEO da Stellantis, Carlos Tavares, sobre os desafios da transição para veículos elétricos não eram apenas cautelosos. Ele estava certo o tempo todo. Suas críticas céticas sobre uma mudança rápida para veículo elétrico impulsionada por motivos políticos em vez de motivações da indústria ressoam diante das realidades atuais do mercado. O caminho à frente para a indústria de veículo elétrico parece estar em suspense, oscilando à beira de uma mudança significativa. Você acha que a Stellantis deveria abandonar totalmente os motores de combustão, ou você está com eles nesta corrida para encontrar uma solução alternativa para a crise de energia? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Acabamos de fazer o upload de um vídeo sobre notícias inovadoras que podem prejudicar toda a indústria de veículo elétrico. Confira se você quiser ficar verdadeiramente chocado com o que está prestes a acontecer com os veículos elétricos.